Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Fausto Pinto. Caro Fausto, é para nós um enorme prazer recebê-lo no podcast Cruzamento. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos então começar. Para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é o Fausto Pinto? Olá, muito boa tarde e muito obrigado por este convite, por estar aqui convosco, é um prazer. O Fausto Pinto é um médico, é o atual diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É um médico cardiologista que é diretor do Departamento de Coração e Vasos do Hospital de Santa Maria, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Tem estado envolvido em muitas atividades de nível científico, nível médico, nível associativo. Sou atual presidente da Federação Mundial do Coração. Começo agora dia 1 de janeiro, durante 2 anos. Fui presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia em 2014-2016. Estou a terminar o meu mandato como presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. E sou um homem que me tenho dedicado ao longo da vida à academia, à ciência, à medicina, para além, enfim, de outras coisas que também gosto de fazer. Mas estas são, neste momento, as minhas atividades principais no âmbito em sentido lato, da academia médica, se quisermos resumir nestas 2 palavras. Falou em várias áreas do saber e numa conversa também com o Arlindo Oliveira falámos desta interligação entre a engenharia e a medicina. Como olha para a interação entre estas 2 áreas, por um lado a engenharia e por outro lado a medicina, nos tempos atuais? Eu diria que é uma atuação fundamental, crítica, moderna e, se pensarmos e perspectivarmos em termos de desenvolvimentos, não só aqueles que têm ocorrido nos tempos mais recentes, como aquilo que se perspectiva em termos futuros, é uma ligação fundamental para o desenvolvimento de novas áreas, para a inovação, desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas posteriormente à área médica. Nós aqui, em particular na Faculdade de Medicina, temos tido uma colaboração muito estreita com o Instituto Superior Técnico, que referiu o professor Arlindo Oliveira, que é um amigo de longa data, e pertencemos à mesma universidade, e temos procurado precisamente essa complementaridade de saberes, de ação, entre aquilo que é, e que constitui, no fundo, a base das várias engenharias, há várias engenharias e da medicina. E para além de termos desenvolvido alguns programas em conjunto, mestrados, um programa de licenciatura em Engenharia Biomédica, várias colaborações entre vários grupos de trabalho de ambas as instituições. Criámos muito recentemente um grupo ligado à inteligência artificial, em que temos a colaboração do Instituto Superior Técnico. Estamos a criar um núcleo de medicina aeroespacial e já há uma pleia de várias áreas que têm colaborado e que eu considero como fundamental para o desenvolvimento da ciência médica, com a colaboração dos engenheiros ou da parte da engenharia. Aliás, devo dizer que a multidisciplinaridade é hoje em dia fundamental e constitui a base, ou uma das grandes bases do desenvolvimento científico e do desenvolvimento tecnológico, depois com aplicação prática em várias áreas, incluindo na área médica. Portanto, eu diria que em particular no ambiente académico, é fundamental haver esta ligação e é só de reforçá-la e torná-la mais forte, porque é isso também que constitui um avanço e um estímulo ao desenvolvimento tecnológico e científico, em particular em países como o nosso, que bem precisam disso. E, portanto, termos escolas avançadas, como é o Instituto Superior Técnico, como é a Faculdade de Medicina a colaborarem, eu diria que é crítico para o desenvolvimento científico em Portugal. Complementariedade, esse cruzamento, o Fausto claramente é um adepto da colaboração e do cruzamento entre as várias áreas e disciplinas do saber. Agora, uma pergunta, Fausto, acha que temos a mentalidade certa em Portugal? Bom, a mentalidade desenvolve-se, apura-se e é a criação de ambientes que permitam desenvolver essa mentalidade, isto em Portugal ou em qualquer parte do mundo, que é também um pouco a responsabilidade das estruturas académicas e das estruturas universitárias. A universidade em si tem que, nos dias de hoje, e uma universidade moderna tem que ser aberta, tem que ter a capacidade de poder atingir a sociedade civil. E, portanto, no fundo, a criação, ou se quisermos o modular de uma mentalidade, também parte muito da capacidade que os académicos, que os universitários, que as universidades
a sua colaboração, nomeadamente com tecidos empresariais e com outras áreas que são muito importantes hoje em dia naquilo que poderemos considerar como desenvolvimento do conhecimento, em que todos estes saberes, todas estas diferentes modalidades são fundamentais para um desenvolvimento adequado e adaptado àquilo que são, no fundo, as exigências do mundo em que vivemos. E, portanto, aquilo que eu tenho assistido em Portugal e também a forma como tenho contribuído, eu fiz a minha formação nos Estados Unidos já há uns bons anos atrás, e entendo que tem havido um aumento significativo do que podemos considerar uma massa crítica, se quisermos académica, que tem permitido um impulso muito significativo no desenvolvimento, se quisermos académico em senso lato, em Portugal. Mas há muito trabalho a fazer. Este é um trabalho que não para, é um trabalho contínuo. Aliás, é um pouco aquele princípio de que abrindo uma janela abrem-se mais 10 janelas, ou se quisermos usar as portas. E, portanto, este é um trabalho em que as universidades, as academias, têm um papel muito importante e a sua interligação com as outras estruturas da sociedade civil e até com as tutelas é fundamental para o desenvolvimento das várias áreas do saber e que, no fundo, é isso que torna um país avançado, é isso que torna um país moderno, é isso que torna um país adaptado àquilo que são as necessidades e que são os desafios que a sociedade moderna e a sociedade atual com os quais nos deparamos. E, portanto, é a capacidade também que nós, em conjunto, tivemos de preparar as gerações futuras para isso, que vai ser também, no fundo, o grande desafio das gerações que neste momento têm essa responsabilidade de liderar e, de certa forma, contribuírem para o desenvolvimento do país nesta área. E, portanto, a mentalidade forma-se, desenvolve-se, modula-se, e é esse o papel de muitos atores, mas sobretudo daqueles que têm uma responsabilidade no plano pedagógico, no plano formativo, e é aí que eu penso que as universidades, per se, têm essa responsabilidade a crescer. E estamos a falar de universidades, de formação. Trazendo agora a tecnologia para a conversa, estaremos a beneficiar do potencial da formação digital, nomeadamente naquilo que respeita ao e-learning, às simulações de realidade virtual, etc.? Tem havido um grande desenvolvimento nesse sentido. Falando aqui especificamente nas escolas médicas, por exemplo, esta pandemia trouxe-nos um grande desafio, que foi subitamente termos de adaptar os nossos modelos de ensino a modelos virtuais e modelos remotos de ensino à distância, e isso criou, e isso não foi só em Portugal, isso foi no mundo de uma forma global, criou a necessidade, de facto, de nos adaptarmos e utilizarmos novas ferramentas, levou também a um desenvolvimento tecnológico absolutamente vertiginoso, em termos de novas plataformas, de novos modelos, e isso foi, se quisermos, uma das oportunidades criadas por esta pandemia, em que todo o componente digital, em senso lato, tem sido muito desenvolvido e muito utilizado, e cada vez mais, e aqui na área que eu conheço melhor, a área médica e a área científica, tem de facto sido exponencial a sua utilização. Agora, é um desafio enorme, e se pensarmos na área médica, por exemplo, a utilização da tecnologia digital é hoje em dia um must, isso independentemente da pandemia. A pandemia veio acelerar algumas das áreas da utilização, se quisermos, da área digital na medicina, como por exemplo toda a parte de telesaúde. Hoje em dia houve um crescimento absolutamente exponencial no uso, por exemplo, das teleconsultas, da telemedicina, e a utilização também de novos desenvolvimentos que permitiram desenvolvimento tecnológico, inclusivamente com o aparecimento de novos dispositivos, de novas tecnologias de monitorização à distância dos doentes, que já ultrapassa muito aquilo que já se tinha visto com o Apple Watch e com outro tipo de gadgets, de dispositivos ao dispor das populações, mas agora adaptados à parte médica. Nós temos tido experiências bastante interessantes, desde doentes com determinado tipo de doenças, de patologias, que seguimos atualmente de forma remota, recorrendo a vários tipos de tecnologias, até à própria, hoje em dia é possível, por exemplo, fazer afinação do equipamento que foi colocado num doente à distância, e portanto fazer não só avaliação, mas até intervenção nesse tipo de equipamentos, e hoje em dia, inclusivamente, já têm sido testados modelos de fazer intervenções, quer por robóticas, quer por outras áreas, à distância. E depois há vários componentes, quando se fala na área digital, obviamente que há múltiplos componentes, um deles que também está muito interligado
atualmente na área médica, que é toda a parte relacionada com a utilização de dados e com o chamado Big Data, se quisermos incluída dentro do grande campo da inteligência artificial, e que tem de facto permitido um avanço no conhecimento, por um lado no sentido de conhecer melhor algumas patologias e algumas áreas, mas também com uma translação em termos práticos de desenvolvimento de novas tecnologias, novos aplicativos, novos dispositivos que permitem coisas tão simples ou tão complexas, como por exemplo fazer detecção utilizando um telemóvel de um doente que esteja a fazer um infarto do miocárdio, com a sua colocação no peito e com uma derivação poder ver o eletrocardiograma desse doente e ter uma alta acuidade no diagnóstico da existência, por exemplo, do infarto do miocárdio, a utilização da voz para poder fazer diagnóstico diferencial em situações de dor. Isto são apenas 2 exemplos de múltiplos exemplos, já para não falar na sua utilização, por exemplo, na análise de elementos diagnósticos como as radiografias, as tomografias, as ressonâncias, etc. Portanto, há todo um mundo, e é por isso também que nós criámos aqui na nossa faculdade esta área de inteligência artificial, porque há todo um mundo em que é muito importante, é um mundo tecnológico, é um mundo em que há vários atores que estão no terreno, mas que a sua aplicação à medicina é fundamental. Os médicos ou os profissionais ligados à medicina, se quisermos ser ainda um pouco mais abrangentes, mas em particular os médicos, terem desde uma fase muito inicial, desde os bancos da faculdade, terem esse acesso, terem o conhecimento do jargão, terem o conhecimento daquilo que são as tecnologias, que as gerações que estão agora a ser preparadas vão ter que lidar no futuro. E, portanto, isso é algo que tem vindo a ser cada vez mais incorporado nos nossos currículos, que em termos de investigação está a ser incluído também em vários tipos de atividade de investigação, quer feita especificamente em áreas médicas, quer feita em colaboração também, como falámos há pouco, com outras áreas, nomeadamente com a área de engenharia e, em particular, com as áreas de data science, onde de facto tem tido também uma evolução muito, muito interessante. Portanto, é uma área, sem dúvida, está cá para ficar, é uma área muito dinâmica, é uma área que temos que estar muito disponíveis, e aqui quando falo estou a falar no sentido muito lato, incluindo não só os agentes das estruturas académicas, como inclusivamente a capacidade que depois em cada país, inclusive as estruturas governamentais, não governamentais, etc., poderem financiar, poderem apoiar também este tipo de desenvolvimento. Mas Portugal, nesse sentido, tem tido, eu diria, um comportamento bastante adequado. Aliás, em termos de rede digital e em termos de utilização do digital, não temos propriamente de nos envergonhar da posição em que estamos e do nível que já atingimos. E centrando em Portugal, o Fausto também falou em faculdade e há pouco referiu abrir as portas. O Fausto tem trabalhado também em estabelecer uma rede de faculdades de medicina de língua oficial portuguesa. Como é que acha que esta rede pode contribuir para o avanço da medicina e, em particular, já agora vamos pegar aqui na área das tecnologias? E fale-nos também um pouco sobre isso, Fausto, por favor. Ora bem, esta rede, que é a chamada CODEMLP, a rede de colaboração entre faculdades de medicina de língua oficial de língua portuguesa, foi uma ideia que tive aqui há um par de anos atrás e que, em conversa com o meu colega na altura da Universidade do Rio de Janeiro, começámos a elaborar esta ideia de podermos criar uma rede que envolvesse algumas faculdades de medicina de língua portuguesa e, no fundo, criar uma espécie de Commonwealth da medicina a nível das faculdades, a nível global. Neste sentido, nós temos a CPLP, que congrega um conjunto de países de língua portuguesa, em que já existem outras áreas em que existem associações semelhantes, e entendemos que seria a altura de podermos criar esta rede. E com que objetivos principais? Bom, por um lado, criar a possibilidade de se estabelecerem protocolos entre estas várias faculdades, protocolos de colaboração, quer em termos científicos, quer em termos pedagógicos, quer em termos de mobilidade. Agora, enfim, estamos um pouco comprometidos pela pandemia, mas isto vai passar. De mobilidade, quer de estudantes, criar uma espécie de Erasmus da língua portuguesa, um programa, isto citou muito os meus colegas das outras faculdades. Claro que já existe algum tipo de colaboração e já existe algum tipo de intercâmbio, mas aqui era permitir a criação de uma plataforma robusta em que estivessem as principais faculdades dos vários países de língua portuguesa e que pudesse, de facto, constituir essa rede que permitisse uma afirmação, se quisermos, da lusofonia académica médica a nível global. Nós vemos isso noutras áreas, obviamente com o Commonwealth, ou se quisermos expandir aos Estados Unidos da América, que já têm redes
muito fortes, ou no espaço espanhol, e entendemos que fazia falta este tipo de rede que de facto permitisse criar estas condições para poder obter ou pelo menos almejar para este tipo de desenvolvimento. E, de facto, isto foi muito bem acolhido pelos meus colegas. Criámos a rede há um ano, foi em novembro de 2019, foi aqui em Lisboa que foi criada. Inicialmente com 7 faculdades de medicina brasileiras, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, com as 3 clássicas portuguesas, Lisboa, Porto e Coimbra, a Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, Moçambique, a Universidade Agostinho Neto em Luanda, Angola, e também incluímos a Universidade de Macau, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, que criou um curso de medicina há um ano atrás e que, aliás, tive a oportunidade de dar aula inaugural nesse curso, e que entendemos que seria interessante também poder incluir este grupo de escolas médicas. E, portanto, é um plano ambicioso. Tivemos agora a segunda reunião, que foi feita por via virtual, em que já estabelecemos um conjunto de dar continuidade, mesmo em ambiente de pandemia, a algumas atividades. Vamos criar uma biblioteca digital, estamos nessa fase, para criar conteúdos que possam ser partilhados entre as várias faculdades. Estimular redes de investigação que possam, nas mais variadas áreas, poder envolver grupos de investigação das várias faculdades de medicina. Quando for possível, promovemos a mobilidade de docentes e de discentes entre estas várias faculdades, criar estes programas de intercâmbio para permitir, no fundo, como disse há pouco, um desenvolvimento e uma afirmação da medicina e se quisermos, da academia médica lusófona e da lusofonia neste âmbito. Há muito mais ideias a fervilhar, mas acima de tudo existe um espírito de corpo, e eu fiquei de facto muito satisfeito e muito grato também aos meus colegas por terem acarinhado e abraçado esta iniciativa, que eu diria que no âmbito da ciência e da medicina nós não temos propriamente fronteiras, nós somos uma grande comunidade a nível global. Aliás, se há área em que a globalização é um facto, é na área científica e na área médica. Eu senti isso muito desde muito jovem, quando ainda estudante fiz um clerkship na altura na Inglaterra, depois quando tive uns anos nos Estados Unidos, em Stanford, e depois disso com as várias participações em redes internacionais, em que de facto existe um espírito muito de grande interligação, de colaboração entre os vários cientistas, os vários médicos a nível global. E, portanto, aqui é procurar fazê-lo no espaço lusófono, e onde podemos, há uma ambição grande, mas há também um potencial imenso de nos podemos entreajudar e contribuir para o avanço científico com cunho português, digamos, o avanço da ciência médica também a falar português. Referiu há pouco a sua especialidade, cardiologia. É também uma especialidade onde as tecnologias emergentes, e estou a pensar, por exemplo, na inteligência artificial, podem fazer uma diferença e podem fazer uma grande diferença para o doente. Do seu ponto de vista, Fausto, como pode esta tecnologia e a adoção de novos processos ajudar o doente, especialmente na cardiologia? A cardiologia tem sido das áreas com desenvolvimentos tecnológicos mais significativos nestes últimos anos, nas últimas décadas, e que se traduziram naquilo que é, se virmos em termos globais, os avanços na medicina cardiovascular são responsáveis por 80% do aumento de esperança de vida nos últimos 50 anos. E, portanto, 80% daquilo que ganhamos, ou seja, de cerca de 15 a 20 anos, aqui varia um bocadinho de zona para zona, que se ganhou nestes últimos 50 anos, 80% foram devidos aos avanços na área cardiovascular. E grande parte disso foram os avanços tecnológicos que permitiram não só fazer diagnósticos mais precisos, diagnósticos mais precoces, como também estabelecer estratégias terapêuticas mais rigorosas, mais adequadas, no fundo eficazes na sua resposta. E estamos aqui a falar, desde, se pensarmos em termos diagnósticos, o desenvolvimento de tecnologias como ultrassom, a ultrassonografia, como a ressonância magnética, como a tomografia computurizada, as tomografias de positrões, na área da medicina nuclear e da cardiologia nuclear, em que foi possível, com estas múltiplas áreas de imagem, desenvolver muito o diagnóstico na área cardiológica, também o desenvolvimento na área dos biomarcadores, que são utilizados quer no diagnóstico, quer também na estratificação prognóstica em algumas situações cardiovasculares. No tratamento em que foram desenvolvidas técnicas, quer técnicas médicas de intervenção, a angioplastia nas artérias coronárias, que permite a desobstrução das artérias coronárias
com colocação de dispositivos, os chamados stents, no fundo restabelecem o fluxo nas artérias, permitindo que ele se processe de forma normal. A utilização de próteses que vão substituir válvulas doentes, e hoje em dia já o fazemos, inclusive, por via percutânea. A utilização de determinado tipo de técnicas cirúrgicas que permitiram desde os bypasses à colocação das próteses, como referi há pouco, até ao transplante cardíaco. Hoje em dia também a possibilidade de colocar um coração, substituir o coração, que inclusivamente o chamado suporte mecânico, o coração mecânico, que é hoje em dia já uma realidade. Aquilo que tem sido os avanços também na área farmacológica, com o desenvolvimento de fármacos que permitiram, por exemplo, tratar situações como os níveis muito elevados de colesterol ou de gordura no sangue, e que são um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doença, nomeadamente nas artérias do coração, e que foi, talvez a seguir à penicilina e aos antibióticos, o fármaco que mais contribuiu para aumentar a esperança de vida. Estamos a falar aqui das estatinas. Hoje em dia temos outros fármacos também neste campo, alguns mais específicos, que têm tido um impacto muito grande em algum tipo de patologias, em que permitiu corrigir essas patologias de forma muito significativa. Fármacos que combatem a hipertensão arterial, fármacos que tratam a diabetes, hoje de uma forma muito mais eficaz, tratam a insuficiência cardíaca. O desenvolvimento de tecnologias que permitiram, por exemplo, termos técnicas curativas para aquilo que nós designamos como ablação de algumas arritmias a nível do coração, que muitas vezes podiam ser responsáveis por situações muito graves, e, portanto, tem sido, de facto, uma pleia de introdução de várias, se fizermos a tecnologia ao serviço da ciência, ao serviço da humanidade, que em particular na área cardiológica tem tido um impacto muito significativo. E não para por aqui. Cada vez também temos um maior conhecimento, precisamente a nível molecular, do desenvolvimento do chamado conhecimento fisiopatológico ou etiopatogénico das várias doenças, e que a nível molecular, inclusive, é possível já hoje em dia ter situações em que podemos, por exemplo, fazer aquilo que se chama engenharia genética e podemos atuar ao nível dos genes, ao nível da célula, ao nível da molécula, para corrigir algumas das doenças. Estamos numa fase agora, ainda neste capítulo, ainda relativamente incipiente, mas que se antevê aquilo que é também designado como medicina de precisão. Podemos ser precisos no indivíduo de corrigir o defeito que é responsável por um determinado tipo de doença, e isso antevê-se como vai ser um dos grandes avanços na capacidade de podermos, inclusivamente, alterar a história natural das doenças, algumas delas que até aqui eram tais ou tornavam muito difícil a vida humana. E, portanto, nesta área, bem como na continuação do desenvolvimento de novas tecnologias que permitem melhor diagnóstico, melhor terapêutica, desde a área molecular à área mais macro, se quisermos, é de facto antevê-se aqui um conjunto vastíssimo de avanços significativos. Há, contudo, uma área que não tem sido tão significativa o seu avanço. E aí é um pouco, não tanto culpa da ciência, mas culpa da sociedade em geral. E estamos a falar da área da prevenção. E se pensarmos que 80% das doenças cardíacas podem ser preveníveis, vemos que não temos feito um bom trabalho na prevenção. Ou seja, temos sido extraordinários a diagnosticar e a tratar a doença, temos sido muito maus a preservar a saúde. E este é um dos grandes desafios que neste momento enfrentamos, e é um dos grandes desafios para o futuro. É como é que vamos chegar, porque isto já vem desde Hipócrates, mais vale prevenir do que remediar. Nós somos muito bons a remediar, não temos sido tão bons a prevenir. E deixem-me dar-lhes alguns números. Em termos globais, embora 80% das doenças sejam preveníveis, os orçamentos mundiais para a saúde, na prevenção, representam apenas cerca de 4 a 5%. Ou seja, nós estamos a gastar 95% a 96% dos nossos orçamentos da saúde para tratar, e apenas 4 a 5% para prevenir. E, portanto, esta tem sido uma das áreas em que, em particular, quando falamos de organizações como aquela que eu atualmente dirijo, da Federação Mundial do Coração, ou quando, a nível continental, a Sociedade Europeia de Cardiologia, assim como outras estruturas, têm procurado alertar quer governos, quer entidades que têm responsabilidade governativa ou responsabilidade importante a nível societal, da importância da implementação de estratégias e do apoio, no fundo, e que têm tido alguns resultados. E alguns resultados que começam, enfim, de forma ainda um pouco incipiente, mas começam a ter uma maior atenção nesse sentido, e alguns programas, nomeadamente no âmbito da Organização Mundial de Saúde, têm-se desenvolvido algumas áreas e alguns programas, como o programa das cidades saudáveis, precisamente para ir um pouco ao encontro desta área. E, portanto, é um pouco
neste capítulo da tecnologia, se quisermos, que é importante pensarmos, é muito importante para ajudar ao diagnóstico e tratamento da doença. Temos agora que ser melhores para prevenir a doença. Faz tecnologia ao serviço da humanidade, a frase que acabou de dizer. E foi recentemente inaugurado o edifício Reinaldo Santos, depois de uma persistente espera. Será que nos pode falar deste projeto e das valências que pode trazer? O projeto do novo edifício Reinaldo Santos, sido um bocadinho como a menina dos meus olhos, uma expressão portuguesa, foi de facto uma saga que durou vários anos, mas finalmente chegou e em dezembro de 2019 pudemos inaugurar o edifício, na altura até com a presença do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e, enfim, várias autoridades tiveram a oportunidade de testemunhar esse início. E é, de facto, mais um acrescento em termos não só de espaço em si, mas também de poder oferecermos condições para desenvolvermos algumas áreas que estamos a implementar aqui na nossa Faculdade de Medicina. Desde o desenvolvimento de um centro de bioimagem, incluindo uma ressonância magnética dedicada exclusivamente à investigação, e aqui investigação em termos globais, portanto, nas várias áreas, a criação de um centro de cirurgia experimental, onde será possível o desenvolvimento das mais variadas e o testar das mais variadas tecnologias e desenvolvimento dessas mesmas tecnologias e técnicas, um grande centro de simulação, um dos maiores centros de simulação a nível europeu, em que temos nas mais variadas áreas suítes que nos vão permitir o ensino, quer na fase pré-graduada, quer na fase de formação pós-graduada, nas mais variadas áreas, desde a área cardiovascular, gastrointestinal, oftalmológica, ginecológica, enfim, nas mais variadas áreas do saber médico, e é de facto um centro muito, muito bem equipado. Um grande centro de nutrição avançada, em que também constituído por um conjunto de elementos que permitem não só estar ao serviço da nossa licenciatura em Ciências da Nutrição e do nosso mestrado, como também para investigação nesta área, que é uma área do futuro, e é uma área em que temos apostado também fortemente. Temos depois o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, com os seus laboratórios de pesquisa básica e também o laboratório de exercício e reabilitação, onde estão a desenvolver técnicas neste âmbito, integrado também num programa mais vasto de prevenção, cá está, como falava há pouco, estamos a procurar dar o nosso contributo, para um dos programas que temos é por uma universidade saudável, em que este programa está incluído. Vai estar também nesse edifício o Instituto de Saúde Baseada na Evidência, que foi uma joint venture também com a Faculdade de Farmácia, e que tem também um conjunto de atividades que vão ser realizadas no novo edifício. Vamos ter um espaço também para estimular um pouco startups e o desenvolvimento de novas. No fundo, temos um condomínio para a investigação e para o potencial de desenvolvimento de novas empresas. Queremos também estimular a colaboração com o tecido empresarial, entendemos que isso é muito importante. E depois vão existir vários espaços pedagógicos que vão ser utilizados pelas várias valências, aliás, já estão a ser utilizados nesta fase, com auditórios, com áreas de bancada, com, enfim, múltiplos espaços que têm como objetivo a promoção da investigação, do ensino, da pedagogia, da formação, que no fundo é uma das áreas essenciais para uma faculdade de medicina, para uma universidade. E nesse âmbito também tem-se desenvolvido e está neste momento a ser implementado um conjunto de cursos em que vão utilizar alguns destes recursos, cursos de formação pós-graduada, em colaboração com outras universidades estrangeiras, um curso com a Universidade de Cambridge, um curso com a Universidade de Miami, um curso com a Universidade de Oslo, em várias áreas, na área do trauma, temos um curso de emergências cardiovasculares, está a ser desenvolvimento um curso em técnicas gastroenterológicas, em técnicas obstétricas, enfim, há toda uma pleia de novas atividades que estão a ser desenvolvidas e a cereja no topo do bolo, se assim quisermos, também criámos ali condições para ter um pequeno centro de medicina aeroespacial, em colaboração também com os nossos colegas do técnico, de engenharia aeroespacial, e em que vamos criar um laboratório de microgravidade para podermos também iniciar esta área, que é uma área nova, mas é uma área que acreditamos que vai ter também um papel importante em termos futuros, e queremos estar desde o início no desenvolvimento e na implementação de estratégias que permitam um acesso a esta área
área. Temos também já convidados, nomeadamente uma professora convidada especialista nesta área e um doutorando que está a formar-se também nesta área, para além de outros colaboradores, e colaboração com a medicina aeronáutica e com a Academia da Força Aérea. E, portanto, como vê, há todo um conjunto de novas áreas que queremos implementar e que, no fundo, constituir aquilo que, mais uma vez, reiterando o que falava no início, o papel de uma universidade, o papel de uma faculdade de medicina para colaborar no desenvolvimento científico, no desenvolvimento tecnológico, na implementação de boas práticas e na possibilidade de dar formação em colaboração com outras entidades e com outras instituições para o desenvolvimento da nossa, neste caso, se quisermos, da medicina académica. É, sem dúvida, um projeto muito ambicioso e parece-me que traz aqui uma grande mais-valia, que é realmente a co-criação de valor entre os diferentes players deste ecossistema. Fausto, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim. Quando a conversa é boa, o tempo passa depressa. Queremos agradecer-lhe o seu tempo, queremos agradecer a sua disponibilidade, queremos também agradecer todos os exemplos que trouxe a esta conversa, onde a área do digital e da saúde se cruzam com bastante sucesso. Abordámos também os temas da educação, de como a futura classe médica está a ser preparada e falámos, obviamente, do impacto tecnológico, sobretudo na especialidade de cardiologia. Mesmo para terminar, e caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre si ou acompanhar a sua atividade, onde é que o podem encontrar online? Eu tenho a minha página pessoal, faustopinto.com, e estou nas redes sociais, facilmente contactável, direção da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ou direção do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. É fácil, sou muito fácil de encontrar. Eu uso muitas redes sociais, portanto também sou fácil de encontrar aí, mas estou disponível a qualquer momento de ser contactado e, como tenho sido e como tenho prestado, enfim, aquilo que entendo ser também, se quisermos, um contributo cívico, em particular numa altura em que as pessoas têm muitas perguntas, muitas questões, que é importante darmos a informação mais adequada possível, transparente, e evitar aquilo que hoje em dia é a segunda pandemia, que é a pandemia das fake news e de toda a desinformação que infelizmente temos assistido. Isso é um fenómeno global, e quero aqui felicitá-los também por este tipo de programas que penso contribuírem precisamente como um antídoto para essa desinformação que infelizmente estamos a ver crescer e queremos combater, obviamente, que isso é tóxico e que pode ter consequências, se calhar até mais graves do que a própria pandemia que estamos a viver. E, portanto, nesse sentido, estou sempre disponível para poder dar o meu contributo, dentro daquilo que poderei fazer, para colaborar, para ajudar também a clarificar, sobretudo nas áreas em que, enfim, tenho o conhecimento e a competência necessária para o poder fazer. E muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Fausto. Quanto a nós, podem também encontrar-nos nas redes sociais, como o LinkedIn e o Twitter. Para feedback sobre o podcast, não hesitem em visitar-nos no nosso website, cruzamentopodcast.com, onde encontrarão várias formas de contacto. Esta informação estará nas notas do episódio. Despedimos-nos e até à próxima conversa.